Você assistiu Castlevania na Netflix e agora quer mais, um pouquinho mais da história. Aí, eu vou ajudar um pouquinho você. Então, maluco, vamos falar um pouquinho de algumas coisas aí da série da Netflix, tanto como referências, como história antes, um pouquinho depois e tal, pra você ficar por dentro da próxima temporada e tal, talvez até procurar jogar os jogos ou simplesmente pesquisar um pouquinho sobre a história de Castlevania e pra saber como ela é tão legal, cara, e tão interessante. A primeira coisa que você deve saber é que esse Castlevania adaptado pela Netflix, os 4 episódios, são a introdução pro Castlevania 3 Dracula's Curse, que seria o terceiro jogo na questão de lançamento de Castlevania, sendo o primeiro com Simon Belmont e o segundo também com Simon Belmont, que seria Castlevania Simon's Quest. Na questão de cronológico, esse seria o segundo na série, onde o primeiro seria o Castlevania Lament of the Innocents, que seria o Lion Belmont, aquele que começa a parada dos caçadores de vampiro da família Belmont, onde basicamente ele e o seu amigo Matias estavam lutando em guerras e tudo mais. Quando ele volta, a mulher do Matias está morta e ele meio que fica putinho, sabe? Depois de um tempo, a mulher do Lion Belmont é sequestrada por um vampiro. Belmont, muito foda, olhou: meu irmão, vou resgatar, foda-se, negócio de igreja. Tenta resgatar ela. No meio do caminho encontra um cara que tem um chicote muito poderoso. Ele utiliza esse chicote para chegar até a mulher dele, que está nas mãos desse vampiro chamado Walter. Mas ele não consegue nem tocar no maluco, não causa dano nenhum, apesar do chicote ser muito poderoso. O Walter morde a mulher do Lion, a Sarah, depois joga pra ele, tipo, tá aqui, mano, te vira. O Lion pega a mulher dele, leva pro cara que fez o chicote, tem toda uma conversa, diz que ela vai se tornar um vampiro. Ela escuta, fica muito doida, querendo se matar e tal, mas o cara que criou o chicote diz que falta uma única peça para que o chicote se complete, seja a arma mais ultimate motherfucker do inferno, que seria a alma de alguém inocente, puro, alguma coisa desse tipo. A Sarah, ela se sacrifica e assim pega a alma dela e junta ao chicote, assim criando a famosa Vampire Killer, que seria o chicote que o Trevor usa no anime. Ó, como é foda, tem toda uma história do chicote, cara. Depois, o Lion, meio muito puto com o Walter, vai lá no castelo de novo, derrota ele, mas tem um twist. Aparece o seu melhor amigo Matias e revela a ele que aquilo tudo fazia parte do seu plano para que ele se tornasse imortal, para que ele pudesse desafiar Deus e rir na cara dele, porque mesmo depois dele ter se dedicado tanto a Deus, ele foi tirado da coisa que ele mais amava, que seria a mulher dele. E basicamente joga a morte pra cima do Lion, e o Lion, fodão, né? Ele mata a morte. Mata entre aspas, né? Derrota. Basicamente, o Matias, que seria o melhor amigo do Lion, é o Draco. A partir desse momento, Lion promete que o seu clã Belmont iria caçar à noite e destruir todas as criaturas do mal e caçar o Draco. Alguma coisa desse tipo, cara. Outra coisa interessante sobre a série é que ela adapta muito bem a questão do jogo Dracula's Curse, porque, primeiro, tem aquela magazinha, se você não lembra e tal, são só 4 episódios, eu não sei como é que você não lembraria dela. Ela, o jeito que ela é salva e o chefe que o Trevor derrota e tal, é muito semelhante, uma referência clássica ao jogo. Até o jeito e tal, não o cenário, mas é uma adaptação, você realmente não pode querer que seja 100%, sabe? Eu acho que na segunda temporada aí, como vai ser 8 episódios, vai ter bem mais. Vamos também ter um outro personagem que vai ser introduzido e tal. O modo que ele é introduzido, eu não vou dar tanto spoiler assim, porque eu acho que já é uma coisa da série, do anime, que eu acho que você tem que assistir, tá? O Alucard, aquela luta dele com o Trevor, é também referência ao jogo, porque sim, você enfrenta o Alucard durante o jogo, e é porrada, mano. E ele exatamente faz como um anime, está somente testando os poderes do Trevor, pra saber se ele dá pro gasto. Yeah. Outra coisa interessante seria o próximo jogo na questão cronológica,
que seria o Curse of Darkness, onde você joga com Hector, é um invocador de demônios, basicamente assim. Ele e o seu amigo Isaac, sim, eles dois foram os que ajudaram o Drácula a invocar tantos demônios assim pro seu exército para atacar essa galera todinha durante esse anime do Castlevania. Talvez eles adaptem isso, talvez não. Não é necessariamente precisa aparecer no anime, porque eles não aparecem no jogo. Você realmente só vê uma relação entre eles por causa que tem um mangá que conta a história de como tudo acontece e tudo mais, o Hector. E também por causa do jogo Curse of Darkness, que diz um pouquinho toda a história e tal, que se passa 7 anos depois dos acontecimentos Castlevania 3 Dracula Curse, que seria a adaptação aqui da Netflix e tal. Então talvez a gente veja aí depois desse anime ou uma prequel falando a história do Lion, que seria muito legal, ou uma sequência que vai falar sobre a história do Hector e como ele vai derrotar o Drácula com a ajuda do Trevor 7 anos no futuro. Porque quando o Drácula é derrotado, ele lança uma maldição sobre as pessoas e simplesmente causa destruição, morte e muitas coisas ruins. E o Trevor, também o Hector, vão atrás de solucionar isso tudo e tal. Mas tem muitas coisas por trás disso. De novo, é muito spoiler. Então realmente eu quero deixar isso um pouco aberto. Só dando uma dicasinha, talvez aí que encontremos no futuro. E pois é, cara, eu queria falar só essas coisinhas, porque o resto é super spoiler. Muito, cara, muito spoiler. Então eu espero que eu tenha saciado um pouquinho da sede de conhecimento aí sobre Castlevania pra galera. Somente o básico, um pouquinho antes, um pouquinho depois, não tanto assim muito no futuro. E é isso aí, cara. Comenta aqui embaixo o que você achou da série e também caso você tenha jogado jogos e tudo mais, que são muito foda. Joguei todos, muito foda mesmo. Também se inscreve no canal e tem um site que eu estiver na descrição do vídeo. Muito foda, cara.